gravar, depois eu vi. A Mari sabe, a Mari tá, eu lembro que você gravou uma reunião para eu fazer a ata, e todo mundo encaixou. Bom, a Laide já está voltando, ela... Ai, achou. A gente não te escuta só, Laide. Laide está sem som. Não sai som. Será que não vai ser necessário sair da sala e retornar? Às vezes, quando tem esse problema, funciona. Bom, acho que ela foi tentar isso. Diga alguma coisa, Laide. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer a nossa rodadinha de apresentação enquanto a Laide tenta domar ali a internet dela, tá? Já estava complicado desde a manhã, ela já tinha contado pra gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamando, pode ser? Aí o pessoal vai se apresentando. Tá? Quem que tá com um pontinho? Não escreveu o nome, só é a primeira agora. Quem que tá com um pontinho no lugar do nome? Vamos lá, a próxima é a Carla. Boa tarde, eu sou a Carla Zelame, sou psicóloga. Eu trabalho na faculdade de Campo Mourão, na faculdade Unicampo. Vou pedir desculpa, pessoal, que eu tô sem câmera, tá? No computador. Eu vim participar da reunião a pedido da nossa coordenadora de curso, né? E é isso, não sei o que mais que vocês querem saber. Tá ótimo, Carla, obrigada. Não. Caroline? Beleza, bem-vinda, Caroline. Qualquer informação que você quiser passar para a gente, eu leio, tá? Beleza. Cláudia Barbosa? Estou aqui, pelo jeito, os problemas tecnológicos fazem parte, né? A gente não se adaptou ainda, não adianta. Boa tarde, um prazer estar aqui. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Barbosa, eu sou psicóloga, e estou aqui, né, como a Laide tinha começado a falar na sua apresentação, também faço parte da ABEP e sou coordenadora de curso aqui em Cascavel, na FAG, tá? É isso. Obrigada pela presença, Cláudia. E desculpe também, eu tenho mantido a minha câmera fechada, porque em outras situações eu caio com maior frequência com a câmera aberta, tá, gente? Então é uma tentativa também de acompanhar com mais tranquilidade. Tranquilo, bem à vontade. Cláudia Kovaquini? Oi, oi. Tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia, estou aqui na rua, indo para a faculdade agora. Sou psicóloga, coordenadora também do curso de psicologia de uma instituição privada aqui de Curitiba. Maravilha. O pessoal que está como cópia aí, Bruna e Bruno? Boa tarde, meu nome é Bruno, sou estagiário da
COF, aqui do CRP. Estou aqui com minha colega Bruna. Estamos aqui para acompanhar a reunião. Sou também estudante de psicologia, pessoa com deficiência, do curso de psicologia no 4º ano da Federal. Isso aí, então, eu sou a Bruna, faço parte aqui da equipe técnica do CRP, sou psicóloga e vou acompanhar a reunião com vocês. Obrigada por nos receber. Elaine? Não sei se está falando, Elaine, mas está sem som aqui pra gente. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, aham. Ah, tá. Então, me chamo Elaine Correa, sou estudante de psicologia da Universidade Federal, colega do Bruno, também no 4º ano, e não consigo abrir a câmera por problemas técnicos. Elana? Olá, pessoal. Eu sou estudante do quinto período de psicologia da PUC e eu estou como ouvinte também. Fernanda? Oi, boa tarde. Tá indo, né, o som, a gente nunca sabe. Tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga também, trabalho na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Guarapuava. Eu trabalho no Departamento de Educação e também faço parte do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do campus. E é isso, vim aqui conversar. Gabriele? Maria? Oi, boa tarde. Eu sou estudante de psicologia também, em Maringá, e estou no 1º ano. Mariana? Olá, opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga aqui no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Trabalho no setor psicossocial junto com a Fernanda. A Tawane também trabalhou aqui com a gente, mas agora ela não trabalha mais. Agora ela já lançou voo. Pedro? Olá, boa tarde, eu sou o Pedro. Eu sou coordenador do curso de Psicologia da Unifatec, uma instituição privada aqui em Curitiba, e faço parte também desse plenário do CRP, né? Atualmente estou na diretoria do CRP. Valeu. Silvia? Boa tarde, eu sou psicóloga, sou coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Inspirar, que fica aqui em Curitiba, né? É um curso novo, está com o 2º período agora, estamos indo para o 3º, e eu estou aqui principalmente porque eu acumulo também o cargo que era anterior, anterior à coordenação do curso, de Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da instituição. Então, muito me interessa, né, o tema e está aí começando a fazer parte mais dessas temáticas aí por conta dessa função. Obrigada pelo convite. E já de antemão aviso, eu tenho uma reunião às 15 horas, eu vou ter que sair antes, infelizmente. Beleza, Silvia. Agora a gente já está em contato, hein? Tá aí, mas depois a gente retoma, tá bom? Tal? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tawane, eu sou psicóloga recém-formada pela Universidade Federal do Paraná e sou uma mulher com deficiência e estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Letícia?
Augusto? Boa tarde, gente. Eu sou Augusto. Estão me ouvindo? Sou Augusto, sou estudante de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, colega do Bruno, ex-colega da Tal, que agora se formou, né? E também trabalho no Departamento de Direitos da Pessoa com Deficiência. Beleza. Gisele, a gente está se apresentando. Se quiser se apresentar, eu chamo, mas eu não posso, tá? Fica aí o convite. A Laíde, eu acho que a gente retoma, então, já vi que a internet melhorou, né? Se quiser... Melhorou em parte, eu tô naquele jeito, menina. Peço desculpas, gente, peço desculpas. Dá um certo nervosismo na gente quando isso acontece, né? Mas, enfim, e aí não escutei, não consegui escutar no celular, não teve jeito. Bom, eu estava falando, né, da questão das práticas, da importância da temática que nós, na ABEP, né, a gente tem se debruçado sobre isso, e quando o CRP fez esse convite, a gente aceitou prontamente essa parceria. É bem importante que tenhamos aqui coordenadoras, coordenadores dos cursos, né, de psicologia, alunos e alunas também, porque a ABEP é composta por coordenação, professores que estão na coordenação, professores que estão em sala de aula, e alunos e alunas, inclusive na estrutura da diretoria. Então, é bem importante que a gente possa abranger todos esses segmentos, digamos assim, que compõem, né, a universidade. E também fazer a minha autodescrição, que acabei não fazendo, né? Então, eu sou uma mulher parda, de cabelos crespos, na altura dos ombros, mais ou menos, castanhos, uso um óculos em tom azul. Hoje eu estou com um vestido preto, com flores coloridas, flores meio grandes. E atrás de mim tem uma parede lisa e algumas coisas, desenhos de netos e um texto ali que nós queremos vivas, né? Nenhuma menos, em espanhol, em roxo. E dizer que é um prazer, né, a gente estar aqui com vocês, a Cláudia já deve ter comentado também, que a gente está aberta e pronta para esse trabalho, né, na continuidade, que a gente sabe da primeira reunião e da necessidade que temos de fazer essa discussão. Eu sou professora da Universidade Estadual do Centro-Oeste, da Unicentro Irati, né, nesse momento eu estou afastada do pós-doutorado na USP. Tenho no grupo de pesquisa alunas e alunos que trabalham comigo, sobretudo num GT que a gente tem da ANPEP, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, que alguns anos eu tenho trabalhado com a área de educação especial. É muito recente para mim esse tipo de trabalho nessa área de pesquisa, acho que tem uns 4 anos, mas a gente tem tido bons frutos também, né? E tem trazido, através dessa perspectiva, muita discussão com a universidade de um modo mais amplo, iniciando, né? Porque não é uma coisa muito simples, acho que é isso. Estou disposta aqui para participar, espero que não tenha mais nenhum imprevisto. E assim, a gente acho que vai discutir um pouco depois do guia, né? O guia a gente acessou, as professoras, sobretudo nós que estamos na educação, mas de um modo geral o curso acessou, e a gente ainda não fez um estudo profundo sobre ele no interior da universidade. Confesso que quando vocês falaram, eu fui correndo, eu já tinha, né, tomado conhecimento do guia, fui ler de novo para poder participar da reunião, e foi importante que já mobilizou para isso e já as ideias também para o trabalho. É isso. Então, boa tarde para todas nós. Maravilha, obrigada, Laís. Antes da gente falar das práticas mesmo, né, dessas questões, das vivências aí, né, que os estudantes trazem, queria falar um pouquinho sobre a questão do formulário, né? Então, no ofício que a gente encaminhou convidando para essa reunião, a gente mandou um link para um formulário, que é um levantamento que a gente está fazendo sobre as disciplinas que abordam a temática, né, da pessoa com deficiência dentro das faculdades de psicologia. Não tem nenhum caráter fiscalizatório de forma alguma, né? É um levantamento realmente para a gente conhecer essa realidade. Então, assim, o que tem sido falado, quem são os autores que estão sendo abordados, quais são os campos de prática que existem, ou se não existem, né? Então, é realmente para a gente ter um mapeamento, ter um desenho dessa realidade, né? E a gente poder, a partir disso, pensar coisas juntos, né? Então, a gente ainda não tem um número muito específico de respostas, né? Então, se alguma universidade, algum representante que está aqui não fez, né? Não conseguiu responder, o link está no ofício. Se quiser passar o e-mail aqui no chat, a gente reencaminha o link diretamente, né, no e-mail. E é bem importante a gente ter acesso a esse conteúdo, tá? Porque realmente, assim, é uma informação que a gente ainda não tem, né? A gente ainda não tem esse desenho, a gente ainda não tem esse conhecimento. A gente sabe que tem universidades onde os estudantes já se formam, né, com um conhecimento amplo na área, mas a gente ainda tem universidades onde a área
da pessoa com deficiência é abordada dentro de outras questões ali, né? Então a gente precisava conhecer isso um pouquinho mais. Mas assim, então só para trazer que existe, né, o formulário e a gente poder estar junto aí, buscando, né, quem tem acesso à informação, quem pode responder e encaminhar isso dentro das universidades. Mas assim, né, a gente está aqui com o foco principal que é falar sobre as práticas anticapacitistas na universidade. E acho importante a gente fazer uma contextualização inicial do que a gente está falando, né? E assim, a gente vai ter um momento de escuta de estudantes, né, 3 estudantes, e a gente vai ter esse momento de debate. Até esse momento de escuta dos estudantes, eu peço, né, uma escuta bem respeitosa, bem cuidadosa, porque, assim, são vivências que muitas vezes eles estão revivendo, né, as situações quando trazem, quando contam, e a gente sabe que isso é um cotidiano, assim, de muita exposição, então esse não é o objetivo. O objetivo não é expor, né, as questões aqui, o objetivo é realmente a gente trazer para a concretude, né, a gente saber o que acontece de fato, né, a gente não está falando do capacitismo como uma coisa abstrata, assim, então só a gente ter uma escuta bem acolhedora para isso. Bom, só então acho que trazer alguns contextos para vocês, eu não sei se está barulho, Kelly, se está conseguindo entender o que eu estou falando, eu estou no trabalho com um pouquinho barulhento. Então, assim, quando a gente está falando de capacitismo, a gente está falando sobre essas questões, a gente está falando de uma questão de responsabilidade social, né? E é importante para isso a gente ter um alinhamento aqui, né? Do que a gente está entendendo enquanto capacitismo, o que a gente está entendendo enquanto deficiência, para que a gente possa realmente estar aí, né? Falando de uma mesma coisa, partindo do mesmo momento, né? Do mesmo lugar. Então, assim, quando a gente está falando de capacitismo, a gente está falando de uma hierarquização de corpos, hierarquização de pessoas. Então, é uma ideia, uma falsa ideia, né, que tem aí toda uma construção histórica em relação a ela, que nos diz que pessoas sem deficiência possuem mais capacidade do que as pessoas com deficiência. Né? E isso, é claro, se aplica à sociedade como um todo, mas em especial às pessoas com deficiência por conta dessa questão histórica. Isso não é uma prática que é explícita, tá? Por isso que a gente fala de capacitismo. A gente não está falando só de, né, discriminação, só de preconceito, a gente está falando de uma coisa que ela é estrutural, né? Então, a gente está no dia a dia reproduzindo formas ali, não só de estar praticando, expondo, mas até de estar ajudando a encorpar o capacitismo, né? A gente está ajudando a que ele tome forma na sociedade com as nossas práticas. Então, como a Laide falou, né, o pessoal estava comentando, a gente precisa estar sempre falando sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre falando, a gente precisa estar sempre falando, estar sempre percebendo, porque realmente no dia a dia é muito comum a gente nem perceber o que a gente faz. A gente sempre traz comparações, é claro que não tem nenhuma regra direta, mas a gente vê muito isso em relação às questões raciais, por exemplo, né, as questões do feminismo, assim, a gente já tem, de certa forma, uma construção em relação à percepção de ações que são tidas como racistas, né, como machistas. A gente consegue já, nós aqui nesse momento histórico, perceber alguns movimentos que a gente fala, nossa, essa pessoa está agindo de forma racista. Mas existe dentro dessa construção histórica, né, da pessoa com deficiência, um olhar que ele é tão subjugador, ele é tão superprotetor, ele é tão um olhar caritativo tão grande em relação, né, a essas pessoas, que a gente tem como práticas aceitas na sociedade. A gente nem consegue perceber que aquilo é uma prática capacitista. Mesmo a gente estando em 2022, falando de direitos humanos, né, a pessoa com deficiência é um recorte ainda que a gente tem muita dificuldade, a não ser que a gente viva ela na pele. Né? E eu falo isso para vocês por experiência, porque eu trabalho na área de pessoa com deficiência há algum tempo, e eu tenho uma filha com deficiência que chegou depois na minha vida, né? E eu falo que antes eu era militante e agora eu sou combatente, porque é um posicionamento realmente completamente diferente. Infelizmente, a gente ainda precisa, né, trazer. Então, por isso que é tão importante a gente trazer as pessoas com deficiência para terem esses lugares, para falarem sobre isso. Então, assim, na universidade, né, que espaço, existe um espaço para as pessoas com deficiência falarem sobre essas questões? Isso é importante, até por isso que a gente fez esse movimento, né, de aplicar o que a gente tem como teoria, né, de trazer os estudantes aqui para falarem, porque realmente ainda não é uma coisa que quem está fora, né, dessas vivências consegue perceber, até para poder atuar em cima.
quando a gente fala, então, assim, a deficiência que a gente está falando agora é um modelo social de deficiência, por isso que a gente tem uma responsabilidade ainda maior em relação a essas questões, porque a gente sai daquele modelo médico que joga sobre a pessoa com deficiência, né, a todas as questões ali relacionadas à sua inclusão e participação social. Então, a gente tem hoje uma definição que ela é legal de pessoa com deficiência, né, ela está na legislação, inclusive como emenda constitucional, e que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos que interagem com barreiras. Né? Então, eu só tenho pessoas com deficiência na sociedade porque eu tenho barreiras. Né? Então, isso está já na legislação, que a gente já tem isso, infelizmente, o grande marco da legislação veio em 2015, né? E de 2015 para cá, a gente teve muitas mudanças em termos de governo federal e muitas coisas que a gente já podia ter mais colocadas nelas, não tão engatinhadas, mas a gente já tem um arcabouço legal para a gente conseguir usar, né, para poder embasar as nossas práticas. Então, não depende da vontade do professor, da vontade do coordenador, da vontade da universidade. A gente tem um embasamento legal para vocês conseguirem instituir programas inclusivos, ações, né, de acessibilidade. A gente já consegue manter isso. É importante trazer que a gente sabe que muitas vezes dentro da instituição a gente tem formas de funcionamentos que elas, né, elas independem da gente. Então, tendo esses marcos legais como apoio, a gente tem uma força maior para colocar em prática isso. Né? E a Lei Brasileira de Inclusão ela vai falar que é responsabilidade do governo, é responsabilidade da família e é responsabilidade da sociedade, né? A implantação daí das questões de acessibilidade e da inclusão da pessoa com deficiência em vista do exercício pleno da sua cidadania. Então, a gente está já convocado a isso, né? Como cidadãos ali, e eticamente como profissionais. Então, assim, uma coisa que a gente sempre fala dentro da área de deficiência, quando a gente está falando sobre as questões de inclusão e acessibilidade, né, eu sempre tento bater bastante na tecla disso, é da gente tem que estar sempre se antecipando às demandas. Tá? Isso é muito importante, porque o que acontece hoje em dia é assim, a gente espera que a pessoa com deficiência vivencie a barreira para daí a gente falar, né? Então é muito comum falar assim, eu não preciso instalar tal coisa aqui, eu vou pegar uma coisa bem concreta, né? Não preciso colocar uma rampa aqui, tirar essa escada, porque eu não tenho pessoas com deficiência que frequentam esse espaço. Eu não preciso ter um intérprete de Libras, porque eu não tenho uma pessoa surda nessa reunião. Né? Então, a gente parte de uma lógica contrária. Tá? Então, a gente primeiro, né? A gente fornece tudo o que precisa ali para que a gente tenha realmente um ambiente inclusivo, que respeite a diversidade, que valorize essa diversidade, né? E daí a gente entende que as pessoas vão ter a possibilidade de participar. Porque o que acontece muitas vezes é que é esse movimento, né? Que é esse movimento, essa linearidade, de que a gente só faz as coisas quando alguém precisa, e aí essa pessoa que precisa, ela é marcada por uma vida, né? De estar se sujeitando a isso. Então, é a barreira, é o preconceito, então, assim, só tem um movimento depois que ela passa por aquela situação. Né? Então, a gente está pensando em direitos humanos, a gente está pensando em olhar para essa subjetividade, como que ela se desenvolve nesses ambientes que a gente está ali proporcionando. Então, a gente faz essa lógica contrária. Tá? Então, assim, a gente não precisa ter pessoas com deficiência usufruindo dos espaços para que os espaços sejam inclusivos, para que os espaços sejam acessíveis e acolhedores. Tá? Então, é uma lógica importante, né? Porque é difícil das pessoas entenderem isso, principalmente quando envolve recurso financeiro. Né? Então, o que a gente está chamando de práticas anticapacitistas? Né? O que é o capacitismo? Né? O capacitismo, então, ele vai se expressar na sociedade pela discriminação, pela, né? Desculpa, Kelly. Achei que estava... então, por formas explícitas, sim, né? Da pessoa, às vezes, não conseguir uma contratação para uma vaga de emprego, né? Ou se tratar de uma vida desrespeitosa, mas também de formas, como eu disse, né? Formas que muitas vezes a gente vê como formas que são positivas de interagir socialmente e elas trazem o capacitismo. Então, quando a gente está falando de superproteção, né? De não dar acesso, né? Então, mais recentemente, estava lidando com o caso de uma moça que faz faculdade de Direito e a solução que a universidade deu para ela foi, não, poxa, fica tranquila, a gente te coloca aqui numa outra sala sozinha para você, né, dar conta. Então, assim, a gente exclui achando que está incluindo, né? A gente desrespeita achando que está respeitando, né? Então, assim, as pessoas com deficiência são constantemente invadidas sobre a sua privacidade constantemente, e a gente acha que isso é um direito nosso, é um direito meu perguntar o que você tem,
né? O que acontece com você. E se vê assim, todos os exemplos que eu estou trazendo para vocês são exemplos que eu sei de dentro da universidade, né? Então, assim, a gente tem esse contexto, muitas vezes, onde quem está à frente de uma turma, o professor que está ali na frente da turma, é a pessoa que está agindo de forma capacitista para o estudante, né? Então, a gente não está falando só das relações entre pares, a gente está falando do representante daquela instituição naquele momento, né? E o quanto que a gente tem ou não, né? Garantia de que todo mundo entende o que são essas práticas anticapacitistas. Então, quando a gente fala principalmente da necessidade de suporte, né? Existe dentro da área da pessoa com deficiência um posicionamento que ele acaba sendo muito dicotômico, porque as pessoas pensam assim, se eu dou apoio, a pessoa ela não tem autonomia, coitada, né? E se, para ela ter autonomia, ela tem que fazer tudo sozinha. Então, ele é um bom aluno se ele faz tudo sozinho. Se ele precisa de apoio, então assim, existe muito essa dicotomia entre a lógica do cuidado com a autonomia. Então, a gente sempre parte de uma perspectiva que é o modelo mais atual, né, de deficiência que a gente trabalha, que é uma perspectiva feminista, né, de um modelo novo desse olhar sobre a pessoa com deficiência, que trabalha as questões de interdependência, que todos nós, sujeitos, né, temos. Então, a gente nasceu no mundo, a gente está numa relação de interdependência, e a gente vai estar nela até a gente morrer, né, e depois até, né, porque a gente tem todas essas questões de afetos que permanecem. Então, a gente vive, a gente existe no mundo em relações de interdependência. Então, precisar de cuidado e precisar de apoio não tira da pessoa o lugar de sujeito dela no mundo, ou seja, alguém que faz suas escolhas, alguém que se posiciona, dentro das suas possibilidades, quaisquer que elas sejam, e que vão estar mudando a todo momento durante a vida, né? Então, isso se aplica quando a gente fala de deficiência. Então, eu posso ter, né, a possibilidade de dar todos os suportes que essa pessoa precisa, e isso pode querer dizer fazer as coisas de forma diferente, né? E isso não tira dela o mesmo lugar. Eu acho que depois, quando a gente fala de exemplos práticos, fica mais fácil, né, de compreender isso, mas eu acho que a gente pode, né, explorar isso nas vivências de vocês para melhor. Né? Mas então é entender isso, entender essa questão que é essa da ética do cuidado, né? Que ela vem aí por um momento, inclusive, onde as mães com deficiência, né, entraram ali e começaram a produzir, teoricamente, né, artigos e textos falando sobre, né, a possibilidade dos filhos delas sim estarem se expressando no mundo com o suporte que eles necessitam, que no caso é ter alguém junto, né? O fato de necessidade de apoio não tira dele desse lugar. Aí a gente também tem que falar sobre as questões de interseccionalidade, né, que é importante. A gente pensar que as pessoas com deficiência não são um público estanque e padrão, né? A gente está falando de seres humanos, então é preciso ter o olhar para as mulheres com deficiência, para as pessoas negras com deficiência, para as pessoas LGBTI com deficiência, e olhar o recorte de deficiência em todas as questões, né? Então, normalmente, é muito difícil a gente achar estudos sobre deficiência, porque eles são só sobre deficiência, né? Então, quando a gente tem lá estudos, né, é difícil a gente ter esse recorte, né, dentro de uma pesquisa. Entrevistei tantas mulheres e tantos homens, tantos eram negros e brancos, tantos tinham deficiência. É muito difícil a gente achar esse recorte dentro da pesquisa da deficiência, né? Normalmente é só quando são pesquisas muito específicas. A gente está no momento onde isso está mudando um pouquinho, mas é importante a gente ter esse olhar. E pensar, então, que quando a gente está produzindo os espaços, os conteúdos, né, produzindo todas as questões que os estudantes vão estar se relacionando de alguma maneira dentro da universidade, a gente sempre pode pensar no desenho universal, né? Esse é um conceito que a gente trabalha bastante, que a gente tem críticas ainda sobre ele, mas ele é um ponto de partida importante, que é pensar como que eu posso fazer isso da forma como abranja a maior quantidade de pessoas possível. Como que eu posso fazer isso num desenho onde a pessoa não precise, ela precisa o menos possível de suporte para poder dar conta daquilo, né? Então, um exemplo muito concreto disso é a arquitetura, né? Então, quando você vai fazer um prédio, uma entrada, né? Você faz ela dentro de um desenho universal. Então, eu vou construir a entrada num prédio onde todo mundo pode passar por ele, né? O que antigamente era feito a entrada principal e uma entradinha acessível do lado, né? Porque se precisava estética, enfim, outras questões. Então, hoje a gente parte do princípio de desenho universal, que é o que a normativa vai estar definindo, né? Então, a gente tem normativas da ABNT para arquitetura, que vão estar ali, né, dizendo como que deve ser para que todas as pessoas consigam usar com segurança e autonomia.
E o mesmo vale para avaliações, o mesmo vale para desenhos de sala de aula, o mesmo vale para formato de aula, a maneira como o conteúdo é passado, enfim, todas as questões que vão fazer parte desse universo, a organização, né, da própria questão acadêmica mesmo, administrativa, né, de uma forma que as pessoas consigam usar, né, o maior número de pessoas. Antigamente a gente falava todas as pessoas, mas assim, até é importante a gente entender que mesmo fazendo as coisas dentro do desenho universal, que é um ótimo ponto de partida, a gente precisa entender essa pluralidade que é ser humano, né? Ser humano é impossível a gente prever todas as formas de existir no mundo, né? Então, mesmo que eu faça alguma coisa dentro de um desenho universal, eu preciso estar aberto e flexível para entender que pode aparecer uma necessidade que eu não previ, porque eu não conheço todas as formas de existir no mundo, né? Então, você vê, esse é o olhar que a gente trabalha no trabalho de pessoa com deficiência, né? Existem pessoas de todas as maneiras, né? Que eu brinco com as minhas filhas, e cada um do seu jeitinho, né? Porque elas falam, mas por que fulano é desse jeito? Porque cada um é do seu jeito. Por que fulano anda assim? Porque cada um é do seu jeito. E cada um é do seu jeito, né? Então, assim, administrativamente, esse é um posicionamento diferente, né? Porque a gente está num contexto normativo, né? Que é o meio acadêmico, né? Ele tem normas, ele tem regras, e essa flexibilização ela vai ser fundamental para poder incluir realmente, né, esses estudantes que não vão estar previstos, mas que vão ser, de alguma maneira, antecipados. Né? E, assim, a gente tem algumas questões de acessibilidade em relação a isso que eu falei, muitos exemplos do arquitetônico, desculpa, mas é porque é mais fácil, né, das pessoas se relacionarem, mas isso a gente está falando de instrumentos, né, então a gente está falando ainda, né, de coisas concretas, mas até assim, instrumento mesmo, carteira, computador, né, o laboratório, se for o caso, quão acessíveis são, né, esses instrumentos, as questões programáticas também da universidade, né, então o quanto que o meu edital é um edital acessível, o quanto que, né, as minhas formas de avaliação são acessíveis, o quanto que eu consigo flexibilizar esses formatos de interação e avaliação do professor com o aluno, né, durante o tempo que ele permanece na universidade. Os tempos são diferentes, né? Então, o quanto que eu consigo flexibilizar os tempos em relação a entregas, né, em relação à produção, né? A gente está falando de acessibilidade no sentido também dos recursos pedagógicos, né? E, enfim, né? Todas essas questões aí que vão envolver, e inclusive as relações, né? Que na área da pessoa com deficiência se fala em acessibilidade atitudinal, mas é muito mais do que atitude, né? As questões culturais, as questões das relações que se estabelecem dentro da universidade, que eu não sei, os estudantes vão falar, mas pelo menos na minha vivência pessoal e família, são as barreiras mais complexas da gente lidar, porque são as barreiras que esbarram no que a gente é, né? E não no que está em volta. Então, são as barreiras mais complexas. E eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, das instituições com o que é falado, o que é praticado, como que os professores, né, e os demais profissionais se relacionam com os estudantes lá dentro. E a gente tem um conceito dentro da área da pessoa com deficiência que é o protagonismo, né? Eu acho que em todas as áreas que a gente trabalha com direitos humanos, né? Que é incentivar, não só permitir, né? Mas incentivar que os espaços sejam ocupados pelas pessoas e que elas possam daí, né, ter voz, e que a gente tem um trabalho ativo, né, para poder colocar e trazer elas para isso. A gente estava falando, né, tal com os estudantes uma vez dos Campos Gerais, né? E a gente estava falando assim, mas tem pessoas com deficiência que estão no grupo de vocês? Não tem. E a gente vai falar assim, mas vocês já convidaram eles? Né? Convidaram? Porque a gente não pode... Pensa, se você vive uma situação de exclusão constante, como é que é a iniciativa de chegar a se aproximar de um grupo novo, como uma pessoa que não vivencia isso? Então, assim, a gente precisa ter esse trabalho contrário, né? A gente precisa ter essas ações mais afirmativas e mais, né, convocatórias. Então, nesse contexto do protagonismo, eu queria, então, passar a palavra, né, para os estudantes, para eles trazerem um pouquinho aí das vivências, né, o Bruno, a Tal e a Elaine, e daí a gente pode apresentar o guia e conversar sobre todas essas questões dentro da realidade das universidades. Né? Bruno, a gente pode começar por você? Você fugiu da câmera, por isso que eu te chamei.
Deixa eu virar. Tudo bem, pessoal. Muito obrigado pelo convite da Fernanda. Muito contente de estar nesse espaço de coordenadores aqui das IES, de Psicologia do Estado do Paraná. É uma temática muito importante a gente discutir a necessidade do ensino dessa temática de pessoas com deficiência nos cursos de psicologia, nos seus anos primários, né? Como uma capacitação, não, desculpe, uma qualificação dos estudantes para que estejam inteirados em todas as inter-relações que todos os temáticos estudados nas disciplinas durante a graduação. A pessoa com deficiência também é um usuário de serviço. Você deve estar ciente de todas as possibilidades de trabalho que também devem ser adequadas. Eu, como estudante de psicologia ali da Universidade Federal do Paraná, estou no 4º ano. Nosso campus ali é um campus de uma região central, ali na Praça Santos Andrade, e encontra-se um grande embate ali que eu encontro desde quando eu iniciei a minha graduação, que é o confronto entre essa inclusão que a universidade está nos seus primeiros anos engatilhando com as pessoas com deficiência, e uma universidade centenária, uma universidade histórica com paredes centenárias. E trago uma reflexão que a gente deve, acho que, expandir também para todas as universidades do Estado, na questão da adequação desse campus para esses novos estudantes, né? Esse novo período que estamos vivendo hoje, no século XXI. Infelizmente, 100 anos atrás ali não existiam pessoas com deficiência. Hoje temos uma universidade que se embate com não realizar adequações, fazer a acessibilidade nos seus campos por questões de patrimônio histórico, né? Sendo que temos também hoje a Lei Brasileira de Inclusão, que como a Fernanda pontuou, ela é uma emenda constitucional. É importante a gente colocar esse marco de o que é o mais importante para essa que estamos hoje, se essa estrutura centenária da universidade, aquelas escadarias enormes e romanas, né? Aquela arquitetura romana, ou ter um acesso digno para os estudantes com deficiência. Para a história, por exemplo, eu acessei a universidade pela lei de cotas, fiz o vestibular, tudo certinho, bonitinho, e hoje, para eu entrar e sair da universidade, eu tenho que apertar uma campainha, como se eu estivesse chegando na minha casa. Bem que na minha casa eu tenho a minha chave, né? Enquanto que na universidade tem que apertar uma campainha. Então, liberar o seu acesso, né? Sim, Bruno. Infelizmente, a presença do coordenador do meu curso não está nessa reunião, né? Mas a expansão desse debate com o Estado é o que mais importa nesse primeiro momento. Quero passar, então, a palavra aí para minha amiga aí, Tawane. Obrigada, Bruno. Me identifico com muitas coisas que você falou, também frequentava, né, até pouco tempo atrás, o mesmo prédio, com
com diversas barreiras arquitetônicas, barreiras físicas, e logo que eu entrei no curso de psicologia, eu não tinha nenhum conhecimento, assim, sobre capacitismo, eu ainda não me identificava enquanto uma pessoa com deficiência, isso foi um processo ao longo do curso, ao longo de discussões e palestras, a palestra que eu vi da FER, inclusive no meu primeiro ano de graduação, me abriu os olhos para isso, assim, me abriu muita coisa, e depois de um certo tempo eu passei a questionar o coordenador do curso também, e o pessoal da instituição sobre as maçanetas, né, que sempre foram uma grande dificuldade para mim, porque a maioria das portas da universidade tem maçanetas redondas e eu não consigo abrir esse tipo de maçaneta. As maçanetas que são compridinhas, assim, que é só abaixar, eu consigo abrir, por exemplo. E até hoje eu me formei, saí de lá e isso nunca foi visto, assim, nunca foi colocado em pauta. Foi tipo, tá, não, vamos ver, a gente tem que ver, é mesmo, importante, que bom que você falou. E, tipo, nunca ninguém reviu isso, assim. Isso me impediu muitas vezes de entrar nas aulas, de poder usar o banheiro sozinha, sem estar com alguém tendo que me ajudar, me acompanhar. Então, foram questões bem marcantes, assim. E até falando da universidade, eu me lembrei aqui agora o problema que eu tive no processo do vestibular, até de 10 anos atrás, que eu fiz a primeira vez vestibular, eu tinha 17 anos e eu fiz para Direito, e era o vestibular da Universidade Federal do Paraná, e eu cheguei lá e o pessoal não sabia o que fazer comigo, assim, e nem me perguntaram como fazer para coletar digital ou não. Então, minutos antes de começar a prova, eles me tiraram da sala, sem me perguntar nada, sem falar nada, só falando, então, ele me acompanha aqui. E aí eu fui para fora, assim, pro corredor, e fiquei, meu Deus, o que eu fiz, né? O que está acontecendo? E o tempo da prova tinha começado. Então, todos os colegas, todas as pessoas já estavam fazendo prova e eu estava do lado de fora. E aí, de repente, eu perguntei, tá, para onde que vocês estão me levando? Aí o moço me respondeu, a gente vai coletar digital do seu pé. Assim, sem nem ter perguntado. E eu falei, então, eu também não tenho digital no meu pé. E aí eles ficaram tipo, nossa, e agora? O que a gente faz? E aí começaram a falar um com os outros, e eu ali esperando, e todo mundo se movimentando, e eu perdendo tempo de prova, que não foi reposto depois. E aí eu falei, olha, geralmente eu assino, né? No lugar da biometria, eu costumo assinar. Ah, não, então tá bom, então volta lá para a sala, então assina. Assim, uma coisa tão simples, um despreparo tão grande, e até de perguntar para mim como que eu faço, sabe? De me considerar ali enquanto uma pessoa que, sei lá, ao longo de seus 17 anos já teve muita experiência e poderia explicar, né, como que faz, como que é feito. E isso, assim, não tem nem como descrever o quanto que isso impactou o meu emocional, o meu desempenho na prova, e depois eu entrei com recurso, porque eu não passei na primeira fase por uma questão, e expliquei todo o ocorrido, e não foi para frente, assim, e ninguém deu ouvidos, e isso ficou para a história. E aí, na segunda vez que eu fui fazer o vestibular na Federal, que daí foi para Psicologia, em 2015, aí eu já cheguei falando, olha, já aconteceu isso, e eu assino. Ai, que bom que você avisou, porque a gente realmente não sabia como que ia fazer com você. Então, sempre nessa postura, assim. Então, acho que antes mesmo até de entrar na universidade, a gente já enfrenta essas barreiras no meio de ingresso, né? Assim, sem contar na escola. Se for falar de tudo, a gente vai ficar uma tarde inteira relatando. Mas, enfim, essas foram barreiras físicas e atitudinais que eu enfrentei. E outra que eu acho legal de citar é que uma vez eu estava numa aula de psicologia social e uma pessoa que não era da turma, que não era da universidade, entrou na sala depois de mim, assim, parou a aula e falou, licença, professora, eu gostaria de estar aqui para parabenizar aquela moça, daí apontou para mim, porque ela está aqui hoje e ela é muito abençoada e ela é um exemplo e os colegas têm que aplaudir ela de estar aqui, agradecer que ela está aqui. Porque, nossa, ela é uma inspiração, porque depois que eu vi ela, eu falei, nossa, eu não tenho problema nenhum na minha vida. E falou, começou a falar, e ninguém
falou nada, e eu fiquei, tipo, sem palavras, só queria sair dali e segurando o choro. E daí a professora falou, Tawane, você conhece essa moça? Eu falei, não. Aí acho que a professora entendeu, né? Falei, então tá bom, obrigada, tchau. E aí a moça saiu e nada aconteceu. Assim, ninguém falou sobre isso. A professora não falou sobre isso, os colegas não falaram sobre isso, eu não falei sobre isso. Ninguém veio perguntar como que eu estava, ninguém foi acolher a moça também, que claramente, né, estava precisando de algum acolhimento e de conversa com alguém, que ela estava falando mais dela do que de mim nesse momento, né? E isso ficou como se... Eu falei, meu Deus, será que eu sonhei isso? Será que as pessoas estavam aqui na sala também? Eu estava sozinha, tipo, ninguém viu isso acontecendo. Ninguém vai me perguntar como que eu tô, ou o que aconteceu aqui. E foi isso, assim. Então, acho que uma barreira atitudinal importante é que, às vezes, se cria esse tabu do tipo, é uma pessoa com deficiência, mas a gente tem que tratar ela como uma pessoa qualquer, como uma pessoa normal, então vamos fingir que não tem nada, vamos fingir que nada está acontecendo. E aí você nega, tipo, uma característica e uma particularidade muito importante na vida daquela pessoa. E eu fiquei mais impressionada ainda por se tratar de um curso de psicologia, por estudantes de psicologia, e a falta de tato, né? Eu imagino como que é isso nos outros cursos ainda, né? Deve ser muito pior do que no nosso, que a gente já presume um olhar mais empático pelo outro, um acolhimento. Então, essas são algumas das experiências que eu tive que eu acho que vale a pena a gente refletir sobre, assim. E passo a palavra agora para a Elaine. Não sei se a Elaine saiu, ela está aqui. Eu estou aqui. Deixa eu ver se eu tá com consigo. outro aparelho. Vocês conseguem me ver? Sim. Tá. Eu não sei como é que eu estou aparecendo aí, então vamos lá. Eu sou, então, aluna de psicologia, com deficiência visual, com uma característica diferenciada, que eu tenho baixa visão, porém eu não leio mais. Então, eu tive que me adaptar em todos os sentidos na questão da graduação. Na verdade, eu tive que reaprender a aprender. Quando eu fiz o meu ensino médio, eu ainda tinha uma visão residual que me permitia não precisar de nenhum auxílio tecnológico, assim. Então, eu conseguia me virar sozinha. E ao chegar na universidade, né, isso já tinha se passado 20 anos, eu me deparei com uma realidade completamente diferente, tipo, como é que eu vou fazer isso agora? Então, para o meu trabalho eu tinha adaptação, e aí, tá, e como é que eu vou aprender? Aí, foi um trabalho de formiguinha, e ainda é um trabalho de formiguinha, que quando eu entrei, eu não sabia como que eu ia estudar, eu não sabia como é que eu ia ler, como é que eu ia ter acesso aos livros, como é que eu ia fazer prova, como é que eu ia fazer trabalho. Eu não tinha noção nenhuma. E ao chegar na universidade e colocar a minha situação, eles também não sabiam o que fazer, porque eles não tinham tido nenhum aluno nessa condição. Aí, como é que eu faço agora, né? E agora, José? Então, eu fui abrindo um caminho que... tentando abrir um caminho, tentando descobrir um caminho para eu conseguir estar ali e participar como os demais, né? Então, eu acho que eu posso dizer que eu já tive, acho que um ano inteiro de graduação, contando, né, todas as disciplinas que eu não consegui ler um texto da disciplina, sabe? Então,
foi me privado um conhecimento. E hoje ainda eu tenho disciplinas, hoje eu entrei em 2018, estamos em 2022 e ainda tenho disciplina que eu não consigo ler um texto obrigatório, porque ele não está em um formato acessível. E o que é esse formato acessível? É um PDF que conta caractere, ou um texto em formato doc, né? Que seja possível ser lido por um leitor de tela. Então, esses textos muito antigos, o leitor de tela, por mais que faça uma tentativa ali de conversão, precisa passar por uma revisão, porque tem palavras que não são reconhecidas pelos conversores. Então, a minha interpretação dos textos é algo que me priva de ter um conhecimento, de aprender o que aquele texto tem a contribuir com a minha formação. Então, eu tenho disciplinas que realmente eu só me aproprio do conteúdo pelo que o professor fala. E esse falar também ele às vezes ele é falho, no sentido de às vezes uma palavra, às vezes um conceito, que eu tenho um pouco de dificuldade para distinguir isso. Isso é um conceito dessa abordagem, dessa temática. O conceito está ali. Então, todo tempo eu tenho que estar atenta a tudo para tentar me apropriar disso para seguir em frente na minha formação. Aconteceram situações e ainda acontecem, né? Todo semestre eu tenho que chegar, se tem algum professor diferente, eu tenho que chegar, sentar com ele, conversar para ver como que ele vai me dar aula, ou como que eu posso participar da aula de uma forma que eu não fique o tempo inteiro sendo exposta, no sentido de o professor passar um slide e ele trazer uma imagem e ele pegar e falar, eu vou descrever isso aqui para a Elaine poder ver, para a Elaine poder compreender. Então, já tive algumas conversas nesse sentido de, professor, tenta fazer a sua aula sem citar nomes. Você quer descrever o que você trouxe? Descreva para a turma. Mas esqueça que eu estou ali. Porque eu não quero ficar o tempo inteiro sendo citada. Né? Isso, para mim, é algo constrangedor. Teve uma situação que a professora, né, queria descrever a imagem e citou o meu nome. Eu falei, professor, por que você não foi no fundo da sala para ver o que é que as outras pessoas que estavam no fundo da sala estavam vendo? Não era só eu que não enxergava, que não estava vendo, pela qualidade do aparelho que ele estava fazendo a apresentação. Então, os demais alunos também não estavam vendo. Então, não era um problema da minha lesão, era um problema de um ambiente deficiente, de um aparelho deficiente. Então, não somente eu estava sendo prejudicada naquela situação, mas os demais alunos também. Então, são situações que a gente tem que sempre estar tentando
eu odeio usar essa palavra, mas tentando superar, né? Mas, enfim, tentando passar para frente sem passar por cima, né? Passar por ela sem passar por cima, mas tentando, de alguma forma, expressar para o outro como que isso pode ser feito com uma maior qualidade, né? Quando eu entrei no curso, eu era a única nessa condição, né? Hoje são, acho que 5, 6 alunos nessa condição, ou de baixa visão, ou cegueira, né? Então, como que esses alunos também vão passar por essas situações? E o mundo da cegueira, da baixa visão, é algo muito para cada um que possui essa limitação, cada pessoa funciona de uma maneira diferente, né? E descobrir como que eu funciono, como que eu apreendo e aprendo é um desafio para mim a cada dia. Também porque eu estou no processo de perda gradativa da visão. Então, a mesma visão, quando eu entrei no curso, eu já não tenho mais. Então, eu tenho que lidar com essa perda e tenho que lidar com as atitudes das outras pessoas. Então, eu não consigo interagir visualmente com os meus colegas, eu não sei se eles estão falando comigo, não adianta fazer sinal na minha frente, que eu não vou ver. Então, são diversas situações que eu tenho que passar todos os dias. Se troca de sala, eu não sei, né? Eu não consigo reconhecer as pessoas que fazem parte da minha sala. Então, todo começo de semestre, eu tenho que aprender aonde que é cada disciplina, em que sala que é cada disciplina, e se muda de sala, eu me perco completamente, porque meu referencial era a sala. Então, eu não consigo identificar o professor, eu não consigo saber onde é que eu estou, ou para onde eu tenho que ir, porque a minha referência é só a sala, a localização da sala, não quem está dentro, porque eu não consigo distinguir quem está dentro. Então, são diversas situações que eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira, de coisas que acontecem, e eu ainda tenho que lidar com eu vou colocar a ignorância de profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, de não saberem como lidar com a minha deficiência. Então, e se colocam numa posição de que sabem o que fazer, mas não perguntam para mim se dessa forma está certo, ou se dessa forma eu estou conseguindo aprender. Então, é matar vários leões por dia. Obrigada, Elaine. Obrigada, Bruno. Obrigada, Tal. Só falar assim, né? Isso que a Elaine traz dessa descrição de imagem, por exemplo, né, nominal, é o que a gente está falando de desenho universal, né? Quando a gente começa a trabalhar muito na área de pessoa com deficiência, eu já sei que eu vou levar uma apresentação com imagem, eu tenho que saber descrever essa imagem, né? Então, assim, a gente parte do princípio que se eu sei que existe uma necessidade, porque nem todos eu conheço, mas se eu sei, né, que nem todo mundo enxerga, ou, né, que eu estou levando um recurso que não necessariamente vai atender a forma como as pessoas vão perceber que eu estou levando, né? É diferente, né? Pensar, nem todo mundo enxerga, ou seja, eu acho que todo mundo deveria enxergar e tem gente que não enxerga. Ou, estou levando um recurso. Não necessariamente eu consigo prever que todo mundo vai conseguir aprender, né? Ou vai conseguir interpretar a imagem, né? Porque não é só uma questão de ter ou não ter a visão, né? É uma questão de leitura de imagem, uma questão de distanciamento, enfim. Né? Então, a gente já parte do princípio do desenho universal, que é isso, né? E não apontar, né? E não fazer essa nomeação que realmente é muito comum, assim, né? Então, eu vou fazer, né? Eu vou mudar a maçaneta da porta porque a Tawane precisa. Não, eu vou mudar a maçaneta da porta porque eu já conheci pessoas que me mostraram que é uma maçaneta que não serve para todo mundo. Então, é uma maçaneta que não serve para mim.
né? Uma maçaneta que não serve para nós enquanto sociedade. Vamos trocar ela, né? Vamos mudar as formas da gente estar ali, né? Convivendo e usando o espaço, porque a gente já sabe agora, né? Então, e assim, é uma coisa que acontece muito, e desculpa, Elaine, até se eu me referenciar muito à sua fala, mas você já tem deficiência visual, assim, né? E uma coisa que acontece muito é que é o aluno que tem que dar conta de dizer o que deve ser feito para a inclusão dele, né? Então, eu vivencio muito isso enquanto mãe, no sentido de que, assim, né? A professora chega e fala, viu, ela precisa, né? Eu sou obrigada, né? Eu tenho que fazer as coisas. A professora chega e fala, viu, eu tenho que fazer acessível esse conteúdo, né? O que você me fala aí? O que você sugere que eu faça? Mas não fui eu que estudei pedagogia, não fui eu que estudei geografia, não fui eu que estudei história, né? Como assim, né? Então é a família que tem que dar conta disso, é o aluno, quando entra na universidade, que tem que dizer o que deve ser feito, né? Qual a forma de acessibilizar, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que escutar as pessoas para entender as necessidades dela e trabalhar teoricamente em cima disso, né? O que eu, enquanto professor, posso fazer para tornar minha aula mais inclusiva, né? Eu escutando as necessidades que eu sei ali que agora existem, né? E não jogar sobre o aluno isso, assim. E realmente, o curso de psicologia é xerox no scanner de livro, né? Então, tal. Eu, com a fala da Elaine, eu fui pensando em muita coisa também do nosso curso, né, na Federal, que inclusive a matéria que a gente tem sobre pessoas com deficiência ainda se chama pessoas com necessidades especiais, e que, né, que é um termo super ultrapassado. E quando a gente questiona, né, eu pelo menos questionei algumas vezes do porquê desse nome ainda, é porque é muito trabalhoso mudar, né, porque ninguém quis peitar. E aí me perguntaram se eu queria abrir um protocolo, abrir um processo. Eu falei, por que eu? Por que eu que tenho que fazer isso, sabe, sozinha? Porque eu sou a única pessoa que questiona isso. E tá assim. E acho que não vai mudar tão cedo se não tiver a gente lá insistindo em cima. E outra coisa também, que quando eu tive essa matéria, que tem a matéria de pessoas com necessidades especiais 1 e 2, né? Quando eu tive a 1, que foi com uma professora da área de neuropsicologia, tudo que ela falava, assim, sobre pessoas com deficiência, né, Tawane? Né? Tawane, com você também, né? É assim. E o tempo todo, que nem a Elaine falou, trazendo a gente para esse lugar de exposição, assim, o tempo todo como se estivesse dando aula sobre mim, assim, sobre, sabe? É uma coisa muito, muito invasiva. A gente já passa por isso a vida inteira em tantos lugares, e aí num ambiente universitário que a gente imagina que vai ser diferente, não é, assim. Então, é complicado. E só 2 pontos do que eles falaram, para a gente avançar e poder discutir, assim, né? Quando a Tal está falando, né, dessa questão ali, né, de que aconteceu na sala de aula, a professora não se posiciona, assim, é muito difícil a gente se posicionar por coisas que a gente nunca passou, né? Você nunca passou por uma situação, como é que você se posiciona? Então, isso evidencia para a gente o quanto que a gente precisa falar sobre o capacitismo com os professores, né? Como é importante esse professor já saber situações assim podem acontecer, o que isso significa, né? O que eu posso fazer na hora que isso acontece? Né? A gente precisa dar esses recursos, né? Porque é difícil realmente a gente esperar que a pessoa saiba se posicionar numa cultura onde foi dito para ela que dela não falar sobre a deficiência, né? Não fala, não repara, não mexe nisso, né? Então, o quanto que a gente precisa realmente estar alinhando isso com todos os professores. E outra questão, quando a Elaine fala que a visão dela piorou ali por tempo, o aluno, né, o estudante com deficiência não é só aquele que entrou com deficiência, ou só aquele que entrou pela cota de pessoa com deficiência, né? Então, muitas vezes a gente tem isso, assim, né? De pensar, mas é o estudante da cota? Assim, não, peraí, né? Todas as pessoas podem a todo momento se tornarem pessoas com deficiência, né? A gente tem os quadros que se complexificam, né, com o tempo, as necessidades mudam de um período para outro da vida. Então, né, é importante ter essa visão mais complexa, né? Cláudio, eu vou te passar aqui o link do formulário. Você quer que mande por e-mail, Cláudia? Você quer que coloque aqui? Você me fala. Tá bom, eu vou colocar. Então, até por essa questão, né, dos nomes das disciplinas, de tudo que a gente pensou, né, ali de estar
podendo entender como está essa realidade, né? Mas, assim, tem uma coisa que ela é muito importante que o Bruno trouxe para a gente, que, assim, a universidade ela pode ter práticas maravilhosas. Ela pode ser uma universidade que tenha lá um programa de inclusão que os professores são capacitados. Se o aluno não chega até a universidade, não adianta de nada. Se o aluno tem que ficar na porta, tocando campainha, esperando alguém aparecer e fazer o favor de abrir uma portinha na lateral para ele, porque a porta principal da universidade tem uma questão estética que não pode ser mudada, né? Porque, desculpa, mas a história é viva, né? Falar que é histórico para mim não diz nada, né? Um elevador ali, fica um pouco assim. Então, assim, né? Se o aluno não chega, né? Então, acho que a gente tem que pensar isso tudo, né? Quais são as condições, não só lá dentro, né? Da coordenação do curso, como que ele funciona, mas como que esse aluno chega até lá, né? Qual que é o caminho que o aluno percorre, quem são as pessoas ali, né? Que estão em todos esses espaços. Tá? Eu vou... Então, só para trazer para vocês, eu acho importante a gente conversar, né? Que a gente gosta bastante de trabalhar nas rodas com a conversa, né? A gente faz essas contextualizações, mas só para falar um pouco para vocês do guia. Então, esse guia ele foi elaborado pela Unesco, mas quem escreveu ali, né, as pessoas que estão encabeçando, é um pessoal bem bacana da UFSC. Então, tem um núcleo de estudos de deficiência na Universidade de Santa Catarina. Ele é um núcleo interdisciplinar, então pessoas de várias áreas ali, né? Mas a gente tem psicólogos bem bacanas que estão compondo, inclusive que está no momento ali de coordenando o núcleo, uma das psicólogas que ajudou a construir esse material. E então ele está disponível tanto no site como em PDF, né? Então dá para compartilhar. Ele tem alguns pontos de discussão, e eu acho que seria interessante nesse trabalho, talvez não seja tão explícito para as pessoas que leem ali, né, compreender como que eles transformam isso numa prática dentro da universidade, no dia a dia, no cotidiano, nisso que a gente está falando, da sala de aula, da avaliação, da entrada, né, do edital, do concurso, enfim. Mas a gente pode daí ter discussões mais aprofundadas sobre essas questões na medida que isso for acontecendo. Eu acho que esse momento é o momento da gente estar trazendo o assunto, né? Colocando o assunto em pauta, entendendo o que existe, mas eu acho que depois a gente pode ir pontuando questões mais pormenorizadas em cada um daqueles pontos que o guia traz. Eu vou colocar ele aqui, mas ele está disponível, ele é bem fácil de localizar. Eu coloquei ele como guia. Então, ele tem essa construção que ela é bem teórica, então, se vocês buscarem depois, quiserem, né, já trazer conteúdos para as disciplinas que falam de pessoa com deficiência, no NED tem ali uma relação de artigos bem interessantes, né, tanto na área da psicologia, antropologia, sociologia, mas que estão falando sobre esse novo modelo de deficiência que é o vigente, né, que é quando a gente fala dos direitos humanos das pessoas com deficiência, que é esse modelo social feminista. Então, tá bem atual. E aí eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essas questões, né, dentro da realidade das universidades, dos centros de inclusão, né, Fernanda? De como que isso tudo está acontecendo aí nesses espaços. Deixo aberto, pessoal, deixo aberto mesmo quem quiser comentar para a gente discutir. Acho que a gente tem alguns pontos, né, antes de alguém se candidatar aí. Uma coisa é abrir essa discussão entre nós, e a outra é pensar como que a gente difunde o levantamento dos cursos. Se a gente quiser só saber se há disciplina e a ementa, eu acho que a gente pode ter um trabalho, além das cursos responderem, de olhar os cursos. Que comumente os projetos de curso estão públicos, né? A gente acessa. Então, a gente consegue fazer um trabalho de pesquisa, de fato, que pode fazer o levantamento, depois pode fazer uma publicação, etc., etc., a partir desse movimento de acessar os currículos dos cursos. Muitos estão reformulando os currículos nesse momento por conta da curricularização da extensão. Então, é possível que haja aí uma lacuna em alguns lugares, que, né, por conta dessa obrigatoriedade, nós, pelo menos lá na universidade agora, fizemos a alteração e várias alterações conjuntas. Eu até acompanhei um pouco mais distante pelo afastamento, mas acompanhei mais as questões educacionais, né, da área.
mas está finalizando eles protocolar. Então, assim, ainda vamos encontrar no site talvez um currículo, mas é o que está valendo ainda, né? Que ainda não talvez daqui 2 anos, 3 já não seja real, mas é uma coisa que tem que fazer continuamente, o currículo se transforma, né? Porque não sei se a gente, só pelos coordenadores, a gente consegue ter esse dado de forma assim, significativa, né? Dizer, ó, os cursos do Paraná têm uma grande... Então, é uma ideia. E uma coisa que eu queria comentar da universidade, é muito difícil para a gente, quando a gente está na gestão ali da universidade, sobretudo nas funções de chefia de departamento, chefia de setor, né? Qualquer uma dessas que a gente assume no decorrer do percurso de trabalho, que a gente se depara com a situação da dificuldade, do que a gente comentou aqui foram as dificuldades estruturais, tem outras, né? A gente acabou direcionando a nossa discussão para essa dificuldade. A gente tem um setor de atendimento ao aluno, existem algumas coisas que fazem o atendimento, mas a dificuldade da estrutura do prédio, quando vocês falaram da barreira arquitetônica, nosso prédio, nossas salas, não é toda a universidade, mas as nossas salas, elas ficam dentro de um prédio bem antigo, com uma cara bem de filme de Almodóvar, assim, era um seminário. Aí, para quebrar o chão e fazer algumas reformas, eles arrancaram azulejo e tal, que era bem com cara daquele, sabe, do Fale com tem um filme, inclusive, que eu dizia, não me lembro agora o nome agora, da Má Educação, era idêntico, sabe, mudar. Aí isso pôde, mas outras coisas não podia também, foi isso. Nós tivemos na primeira turma que entrou em 2007, um aluno com deficiência tetraplégico. Ele teve um acidente com 18 anos e ficou tetraplégico, era uma deficiência física bem comprometida. Então, os pais levavam, toda aquela... Mas, assim, ele passou eu passei na chefia durante cursos, 4 anos, praticamente, dos 5. 4 não, 3, porque eu fui para o governo do estado, mas que ele fez o curso com a gente, até se formar. E depois eu voltei, em 2000, vou dizer assim, 2011, eu assumi de novo a chefia, porque o departamento muito pequeno, a gente tem que assumir e trocar. Quando eu assumi em 2010, em algum momento ele foi lá, porque ele estava fazendo mestrado, depois doutorado, já fez pós-doc, ele deu aula com a gente. Daí, quando ele voltou, quando ele estudou todo o tempo, nosso departamento era no 3º andar, sem elevador. Não disponibilizaram nunca uma sala para nós no andar térreo. Claro que as salas de aula eles garantiam, porque a universidade não dava, né, acessibilidade. Não tinha como carregar um rapaz, um homem grande para cima, não tinha nem como, e era constrangedor. Como é que você, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Daí foi uma coisa, quando ele voltou, foi lá para fazer o teste seletivo, para dar, não me lembro agora mais assim, mas era mais ou menos 2011, a gente tinha descido o departamento, que agora é no térreo, deram nessa sala. E aí ele entrou e disse, a primeira coisa que ele disse assim, puxa, Laíde, eu sempre quis ir até o departamento. A gente, cada vez que ia fazer reunião, a gente fazia embaixo, tudo era embaixo. Mas ele não podia subir, né? Ele sempre quis ir até o departamento. Ficou até emocionado de entrar no departamento. Quer dizer, as pessoas não tinham, até que eu tinha, porque acompanhava de perto, mas assim, a estrutura da universidade não tinha essa dimensão. Né? E aí foi tudo sempre uma luta, mais ou menos. Não é que a gente conseguiu ter todos os espaços, não, mas ele cursou, e aí ele voltou a dar aula um tempo, daí saiu de novo para o doutorado, e agora voltou de novo no teste seletivo para dar aula conosco como colega de novo. Mas as barreiras, elas estão postas. Existe um elevador agora, e que às vezes não funciona. E aí é aquilo, às vezes você vai ligar, o elevador não funciona. E daí, então, assim, eu já estou na expectativa de como é que vai ser. Mas é uma situação assim, que a gente na gestão é um constrangimento até, da gente ter que, sabe, porque não tem justificativa, né? Não tem. A gente pergunta, vem, e às vezes a reitoria, ou mesmo as direções do campus, às vezes naqueles momentos não tinham, achavam que estava bom ajustando, né? Parecia que estava bom ajustando. Quando ele precisava, a gente descia tudo, fazia reunião embaixo. Mas a Veja, quando ele entrou depois com o departamento embaixo, a primeira coisa que ele disse, né? Eu quase morri com ele, né? Porque assim, a gente tinha, né, esse vínculo, entendia, e a dimensão, enfim. É uma luta contínua, constante, e pior ainda, quando a questão é um capacitismo cognitivo, eu acho. E daí excluem as pessoas de forma bárbara também. E não impedem totalmente. Existem, né, diferentes formas de excluir aí, e a gente precisa estar atenta contra tudo. Então, é bem importante esses depoimentos, eu acho que foram apresentados,
colocados aqui, tem outros que podem, né, que sei que podem contribuir, mas é bem importante, porque são pessoas que têm consciência também disso, né? Porque as pessoas às vezes sentem a exclusão, mas até se tomar aquela consciência, não é nem só consciência, sofrem, sabem que estão sofrendo, mas não têm consciência do direito. A nossa luta tem que ser na consciência do direito, todo mundo tem direito. Né? A nossa sociedade exclui de diferentes níveis, classe, raça, sexualidade, né? Deficiência, e a gente tem que trabalhar, garantia de direitos, né? Porque a gente não é à toa que a gente fala uma psicologia comprometida socialmente, fundamentada nos direitos humanos, acho que esse é o nosso trabalho fundamental. Enfim, vamos juntos para continuar, vamos ver. Pedro? Licença, obrigado. Eu também não tinha feito minha audiodescrição, né? Eu sou um homem branco, de cabelo curto, escuro e de barba, e estou numa sala aqui, atrás de mim tem livros e quadros. Bom, começando a ouvir os relatos, né? O primeiro lugar que eu fui foi pensar de fato que a dificuldade que a gente tem para promover uma educação inclusiva para todas as pessoas, né, nas suas singularidades, é a dificuldade da oferta, da realização, né, do desenvolvimento de uma educação que não seja bancária, massificada, né? Então, pensando no cenário do ensino privado, né, e aí tem todo o campo de economia da educação da USP, que estuda isso muito bem, né, quanto que as intencionalidades, né, capitalistas no formato, né, e na regulamentação do ensino incidem, né, nesse cenário. E aí eu fiquei pensando que por vezes a gente não consegue ser inclusivo, né, porque a gente tem condições absolutamente inadequadas, né, de carga horária, de estrutura. Mas ouvindo, né, os relatos aqui e comentando no fundão da sala aqui com a Laide também, porque a gente está online, mas a gente vai cochichando, né? Tem coisas que ultrapassam, de fato, toda a dimensão estrutural, né? Não dá para acreditar só a falência, né, da política educacional superior, a responsabilidade, né, por você não conseguir ser, né, como docente, muitas vezes não conseguir ser minimamente razoável, né, tem coisas que são da formação humana e não técnica, né, por exemplo, não expor as pessoas, né, você não expõe ninguém, né, seja uma pessoa que tem uma necessidade educacional especial, e aí essa necessidade educacional especial atrelada a deficiência ou não, ou qualquer outro estudante que tenha qualquer outra questão, né? Enfim. E aí, de fato, né, o que chama atenção é essa possibilidade, né, de, a partir da ABEP, talvez perceber nos currículos, mas talvez usar esse link, né, da percepção, da leitura dos currículos, para tentar fazer algumas incidências, na minha percepção, mais humanas do que técnicas, assim, né? Porque muito difícil mesmo, né? Mais difícil do que se deparar com esses relatos é viver nessas situações, não tenho dúvida nenhuma. Mas muito incômodo mesmo, né? Pensar que esse é o cenário da educação superior de uma profissão, de uma ciência que se pretende, né, incidir socialmente contra esse tipo de situações, né? A gente trabalha lá, a gente dá aula de psicologia organizacional e do trabalho e vai dizer para as empresas, né? Vai dizer para estudantes de psicologia dos cuidados que as empresas precisam tomar para serem inclusivas. Mas daí, no exercício da educação, a gente não consegue se ater, né, a alguns fatores básicos, como acessibilidade de texto, né, e atitudinais mesmo, né. Era isso. Obrigado e também essas reflexões. A gente pode pensar até uma campanha da comissão, eu pensei, uns cards de campanha mesmo, para as redes sociais, para a gente abrir várias frentes, né? Uma campanha mobilizando
não sei, estou imaginando assim, outra questão é levantamento, e daí ir para as universidades, e outra, nos eventos, né? Nos eventos a gente tem que inserir as mesas. Eu não. Agora estou aqui pensando, né? A gente já passou o COMP e ainda está aberta a inscrição, podia fazer, eu acho que vale a pena. Porque são espaços que a gente fala, daí pode gravar, pode divulgar, pode falar, ó, nós vamos estar em tal lugar. Eu acho que se for virtual, não sei se vai todo mundo acessar. Não sei como é que vai ser exatamente. Mas a gente precisa ampliar essa... Porque daí são várias linhas de ampliação, né, do debate. Ah, tem evento da ABRAPE que a gente participa, tem evento da... Né, nós estamos aqui com várias entidades, né, não tem Abrapso, ABEP, então vai ter o seminário da ABEP, vamos botar uma mesa, mas vamos botar uma mesa a partir desse grupo, né, esse grupo que está na comissão lá, sabe, junto com... E para ir abrindo, porque é assim que a gente vai criando caminhos também. Né, criar um material específico, talvez do Paraná em Cima, de práticas para conversar junto e para encaminhar para todas as IES, e fazer eventos nas subsedes, são coisas que a gente pode perfeitamente, eu não estou falando que é fácil, mas pode pensar em realizar e podemos, acho que, alcançar o maior número de pessoas para o debate, que a intenção nossa é essa, que as pessoas discutam e aquelas pessoas que, porventura, sofrem isso enquanto as pessoas que estão sendo atingidas pela discriminação, pela exclusão, possam falar também, né? Possam falar e dizer, olha, eu estou aqui, eu quero falar. Enfim. Essa é uma pergunta que eu ia fazer até na nossa discussão. Vocês acham que é importante a gente ter um material mais detalhado, feito aqui na realidade do Paraná, e colocando algumas questões, ou vocês acham que esse guia ele é suficiente para um contexto inicial, para a instituição, vamos pensar assim, a instituição dar conta de buscar, né, formas de se instrumentalizar melhor sobre a temática? Eu acho que dá para usar o guia, mas junto com o guia vai uma apresentação da comissão do CRP, entende? Estamos apoiando, não é apoiando, estamos indicando como material, que não precisa dobrar esforços, né? Eu penso que o guia dá conta de abrir a discussão, não precisa dobrar esforços nesse momento. No futuro aí da comissão, algum para frente, vamos ver, quem sabe, daí se vocês tiverem material, coisas que pudessem fazer localmente, para um outro foco mais específico, de repente para municípios, para pontualmente, assim, para educação básica, né? Aí, quem sabe, mas acho que o guia dá conta. Agora é uma coisa, eles acessarem, agora o CRP mobiliza, né? Põe na plenária, vai todo mundo saber, as subsedes vão saber, as entidades, vamos dizer, a ABRAPE, a Abrapso, a BEP vão participar também, vão saber. A gente cria um movimento, cria uma carta, como se fosse uma carta. Né? Eu imaginei, não sei o que o Pedro acha também aí, que está dentro do CRP, né? Mas... Achei bem... Não sei se tem mais alguém inscrito. A Fernanda também está na comissões, né, Fernanda? Fazia tempo que não te via, foi bem bom te ver aqui. Mas acredito que seja bem interessante, sim, Aleide. A gente pode mandar, né, virtualmente, mas fisicamente também, né, essa carta, esse ofício circular, né, que às vezes na virtualidade pode se perder também, e fazer circular essa informação, né, de forma física, né, por ofício, enfim, acho que pode ser uma estratégia interessante, sim. Eu achei muito bom também, não conhecia esse guia, né, particularmente, e já estou compartilhando aqui, né, com o corpo docente, porque a um primeiro olhar, né, parece bastante interessante mesmo. E uma coisa que funciona, vou só completar e vou ficar quieta. E quando a gente recebe na universidade cartaz do CFP ou do CRP que tenha com essa temática, a gente coloca na parede. Isso é bom também. Tudo bem, vai ter card, vai ter via WhatsApp e tal, mas um papel, sei lá qual é o valor, né, que é melhor se é metade. Aí tem que ver as estruturas. Com essa ideia da campanha, isso vai para as universidades e vai para a parede, com certeza. Dificilmente, a Cláudia está aqui, tem outros coordenadores que estão aqui, agora não, a gente coloca, né, a gente coloca. Pode até, não discutiu muito, mas está lá. Né, então, acho que isso também é importante. Bom, vamos saber. Eu acho assim, o mais importante é que a gente traz, eu acho, nessa discussão, quando a gente fala da psicologia anticapacitista, né, e nesse contexto das práticas na universidade, é a gente entender que existem
precisa existir um projeto, né? Então, assim, precisa existir dentro da universidade, né, um projeto de uma instituição anticapacitista, né? A gente não está falando só de não ser capacitista, não, a gente está falando anticapacitista, né? Então, a gente está falando de um grupo de práticas organizadas dentro da universidade que garantam realmente, né, que isso está acontecendo, né? Então, acho que a gente pode apresentar isso, né, no momento da construção dessa carta, porque eu acho que a proposta é essa, a gente incentiva a universidade a construir o seu projeto anticapacitista, né? Quais são as ações que vão compor isso, né? Então, ela não é um lugar passivo, né? Ela não é um lugar só assim. O propósito do guia não é só conhecer a informação, né? É realmente colocar as práticas, né? Ali dentro da universidade de forma sistematizada, inclusive, né? Que não dependa da boa vontade, né? De alguém em relação a isso. Cláudia, eu vou ler o que você escreveu, né? Algumas referências físicas e visuais que eles identificam e talvez a mobilização dos setores educacionais de apoio ao estudante, psicopedagógico e de inclusão. Eu concordo. Eu acho que esses setores, e daí estão bem próximos dos estudantes, no sentido de conseguir daí dar conta, né, da percepção dessas demandas, né? A Elaine me fez uma pergunta em off, Elaine, eu vou te responder aqui, né? Esse guia, ele está pronto, né? Ele não está em construção porque ele foi feito por uma universidade de São Paulo, né? Então, foi uma proposta deles, eles construíram, eles chamaram pessoas que estão discutindo, praticamente, esse tema, e construíram esse guia e daí disponibilizaram para, né, para a sociedade. Mais contribuições, pessoal? Questionamentos, divergentes? A gente gosta da diversidade, então pode trazer. Bom, eu sou do primeiro ano, né? Então acabei de chegar, não conheço muito, mas estou na instituição de ensino desde os 3 anos de idade. Desculpa. E vejo realmente essa falta de orientação, assim, né? De como lidar, às vezes até, como a Tawane falou, o próprio nome da disciplina, né? É algo que eu não tinha me ligado e realmente influencia. Às vezes o próprio nome que a gente dá para aquilo tem uma influência e acho importante essa orientação porque não é algo muito visto. Eu posso fazer um Claro. comentário? Aham. Uma vez em sala, a gente estava fazendo uma apresentação e estava falando justamente dos termos, né, que foram se modificando ao longo da história. Então, a pessoa com necessidade especial era um termo antes da Convenção da ONU, né? E a gente estava até numa sala com um professor que tem um amplo conhecimento, né, na área, e ela discutiu e falou na frente de todo mundo, não é pessoa com deficiência, é pessoa com necessidade especial. Então, se nem o termo para você direcionar que é para aquela situação, para aquela pessoa, a gente consegue esclarecer para os demais, né, que não têm conhecimento sobre isso, imagine o atendimento ou a atenção que esse profissional dá para um aluno nessa condição. Que nem o básico, né? Sim. Quer ele saber a teoria ali, né? Para poder falar certo. Então, assim, só faltou falar que não é pessoa com necessidade especial, é portador de necessidade especial. Então, enfim, só esse comentário que eu queria fazer.
Posso falar em relação a essa questão? Claro. A gente tem uma grande discussão em relação a essa questão do conceito sobre portador. Quem importa pode largar em algum momento. Por isso que o termo correto que a gente usa na saúde pública, inclusive, é pessoa com deficiência, né? Então, o portador, eu tenho um livro, daí eu porto um livro, eu deixo o livro. A pessoa que tem deficiência, ela não tem como fazer isso, né? Então, na saúde pública, a gente usa PCD mesmo, pessoa com deficiência. Que é o termo correto até hoje, né? É o Isso. termo correto a se tratar, né? Mas algumas pessoas insistem em usar o pessoa com necessidade especial. E aí que a gente fica... Se os dois termos já são ruins, né? Tanto pessoa com deficiência já é ruim, como pessoa com necessidade especial é pior. Né? Quem que está falando que eu não estou identificando, gente? É, Elaine. Ah, tá. É que não apareceu para mim e eu falei, ai, quem que olha aqui os microfones? Nada. Pedro? Obrigada. Eu gosto muito, né, da referência da professora Bianca Angelucci, né, da Faculdade de Educação da USP. Ela é psicóloga, né, mas é da Faculdade de Educação da USP, que debate a partir das diferenças funcionais, né, porque entende que a eficiência ou deficiência no paradigma social, né, ela se dá na relação entre indivíduo e meio, né, e a professora Bianca faz um debate muito interessante mesmo de que todas as pessoas têm diferenças funcionais, né, só que algumas diferenças funcionais se tornam menos eficientes dentro do ambiente aversivo, né, que hostil, né, que muitas vezes os espaços que a gente ocupa apresentam. Então, é um convite até a gente aprofundar, né, esse debate mais clássico, assim, né, do portador, da deficiência e tal, para a gente pensar que ainda assim, né, essa perspectiva mesmo do PCD, que é um grande avanço, lógico, né, em termos de nomenclatura, no sentido, né, de coibir algumas violências verbais mesmo, né, enfim, mas que a gente tem condições de perceber que mesmo, né, essa terminologia ainda imputa ao sujeito, né, a responsabilidade pelas suas diferenças funcionais. Então, é um paradigma ainda biomédico, né, da deficiência. Lógico que está amplamente, né, reconhecido na literatura, mas é interessante a gente pensar nessa perspectiva, né, de reconhecer eficiências e deficiências a partir das condições ambientais, sociais, né, e pensar uma sociedade a partir das diferenças funcionais e não desse risco no chão, né, que é de um lado estão os capazes, do outro lado estão os incapazes, né? A professora Bianca até propõe, né, uma provocação que eu acho super interessante para pensar na psicologia do esporte, né? Que, poxa, o esporte é tão capacitista, né? Porque você tem as Olimpíadas e as Paralimpíadas, e aí não importa o quão rápido o sujeito corra, importa, né, o gênero dele e se ele tem, né, se ele se aproxima ou não do que se considera, né, uma funcionalidade ideal, né? E a professora Bianca propõe se a gente fizesse jogos em que a distribuição das pessoas não se desse por gênero ou por disposições funcionais, mas você tem lá a categoria A de quem corre mais rápido, a categoria B de quem corre mais lento e a categoria C de quem corre um pouquinho mais lento ainda, independente, né, se a pessoa faz uso de uma prótese ou não, né, e tudo é uma discussão bem interessante, né, e aproxima esse debate da educação também no sentido de precisa a pessoa, né, ter, e aí na educação básica, isso é mais recorrente ainda, né? Mas precisa a pessoa ter identificado algum diagnóstico, algum laudo, algum transtorno, alguma tipificação para a gente pensar, né, numa educação mais eficiente, no sentido, né,
que a colega trouxe, né? Passar um PowerPoint cheio de texto, né? Não é bom para ninguém, né? Nem para quem tem uma visão mais preservada ou para quem possa ter alguma perda de visão, né? Pedagogicamente não é interessante, né? Então pensar essas estratégias, né? Talvez à luz do desenho universal mesmo seja uma provocação interessante para a gente compartilhar, né? Fico pensando se para além desse guia, que não consegui, né, perceber na totalidade ainda, talvez algum material teórico também, né? Eventualmente alguma contribuição da professora Bianca Angelucci mesmo, ou de outras autoras e autores que ajudem a gente a situar um pouco melhor esse debate na própria psicologia, né? Assim, a gente tem dentro das questões aí dos estudos de funcionalidade uma provocação nesse sentido, que é usar a discapacidade, né? Como em espanhol se usa, né? Discapacidade, em inglês é disability, porque o des dá a noção que te tiraram aquilo, né? Tu tem a capacidade, mas te tiraram aquilo, tu tá sem, porque tu não tá sem, né, a condição no momento. Então, né, você tem falado bastante em discapacidade, assim, né? Mas é porque é um movimento, isso que é muito bom, né? Esse movimento histórico, ele é um movimento que traz também ali, né, o próprio posicionamento das pessoas com deficiência. O termo pessoa com deficiência, ele é o mais atual, né, porque ele é o reconhecido pela área, mas essa visão crítica é fundamental, e eu acho que em breve a gente já vai estar trabalhando com essa nova terminologia. Acho importante, assim, a gente está falando a todo momento aqui de valorização da diferença, né? A gente precisa ressaltar e afirmar as questões de deficiência porque a gente tem toda essa complexidade de exclusão, mas a gente está falando de valorização da diferença. Então, assim, hoje a gente tem essa visão que ela é caritativa, né? A visão dos eufemismos, né? Então, não se fala e não se olha porque assim está resolvido, né? A pessoa com deficiência está indo no lugar da caridade socialmente, e aí a gente acaba não reconhecendo essas necessidades, né? Então, acho que é muito assim, o que a Elaine traz eu acho bem importante, assim, né? Quando a gente olha para essas questões, a gente compreender isso mesmo. Então, uma vez a gente foi dar uma palestra para um grupo de trabalhadores que trabalhavam todos no mesmo local muito pequeno de trabalho. E aí eu lembro que a gente pensou muitos anos, né? Perguntou, vocês conhecem alguém com deficiência e tal, como é que é? E todo mundo falou, não conheço. E dentro daquele espaço de trabalho tinha um rapaz que tinha a perna amputada. E aí a gente trouxe, falou assim, nossa, mas vocês têm um colega, como é que você está falando que o resto que eu só conheci tem colega? Mas a gente nem olha para a deficiência dele, né? E aí, se você não olha para a deficiência dele, você não olha para o degrau enorme que tem na entrada, você não olha para a cadeira que não é própria para ele, você não olha para todo um sistema que às vezes cobra um ritmo de horário, né? Porque era um sistema de trabalho de telemarketing, onde eles tinham tempo de ir no banheiro e voltar do banheiro, que não respeita esse tempo diferente. Então, assim, a gente precisa olhar e valorizar a diferença, porque né, tipo, a deficiência faz parte desse universo que é ser humano, que é ser diferente, né? E aí a gente precisa pensar em ações afirmativas porque a gente tem sistemas que excluem e a gente precisa ter esse trabalho contato. Mas é isso, né? A deficiência está dentro desse leque de diferenças, né? Então acho que é muito isso, assim, esse espaço normativo da educação, né? Esse espaço normativo do esporte, esse espaço normativo, ele exclui por isso, né? Porque acaba não olhando para essas particularidades. Eu achei muito legal essa ideia da gente mandar alguns conteúdos mais teóricos, porque a gente está falando de universidade, né? A gente está falando de um meio acadêmico, a gente pode, inclusive, explorar isso mais, né? Aproximar isso mais. Né? Todo mundo travou para mim, então. Acho que fui eu que travei. Pronto. Eu acho legal isso, né? Porque a gente já faz a perspectiva que a gente não está falando com o leigo, né? A gente não está falando com o membro da sociedade que está exercendo ali, né, seu papel de cidadão. A gente está falando do local de produção de conhecimento, né? Então a gente já convoca a universidade a assumir esse papel de quem produz o conhecimento sobre a questão da deficiência também, né? Achei bem bacana. E não sei daí, pessoal, se alguém tem mais alguma coisa, se a gente pode ir encaminhando para a gente, né, ir encerrando e fazer uma recapitulação do que a gente vai pedir encaminhamento, né, mas ainda fica aberta. Tem mais alguma coisa? Eu procurei a mãozinha aqui, não achei. Queria aproveitar a oportunidade também, se vocês entenderem dessa forma, se a gente pudesse sair com uma outra agenda também, né, acho que seria interessante, né, para a gente retomar, né, com
quem está presente, talvez a possibilidade, né, de tentar novamente envolver, né, mais pessoas, porque me parece que esse bojo da discussão sobre a prática anticapacitista vai encontrar uma objetividade uma materialidade assim muito específica em algumas ameaças à própria condição do ensino, né? E aí a gente tem uma pauta absolutamente necessária também de discutir, né, com a BEP, com as coordenações de curso, que são algumas precarizações mesmo, né, por parte do Ministério da Educação, em relação à possibilidade de ofertas assíncronas, híbridas, né, e que, assim, né, gente, a colega estava contando aqui com a dificuldade, né, de acesso a material de leitura acessível numa presencialidade, né? Eu fico imaginando isso num esquema ainda mais massificado, que ela não tenha nem acesso ao professor, à professora, né? Porque está em outra cidade, porque já morreu e deixou material gravado e azar, né? Não estou falando nada que não tenha acontecido, né? Então talvez a gente pudesse também nesse fórum, né, pensar uma próxima agenda de alguma produção também, de alguma problematização acerca, né, desses fatores de precarização da educação superior, não só em psicologia, né, mas também em psicologia. É bem lembrado que quando precariza para quem já está excluído, vai ser excluído mais ainda, né? Isso aí está colocado. Isso está colocado nas públicas também, né? Essa simpatia pelas formas didáticas com a defesa de que você atinge mais gente, mas a custo de quê, né? Você atinge mais gente, enfim, discussão interessante. Mas acho que já tem algumas tarefas que precisam ser desencadear. Eu penso que esse grupo, com certeza, vai caminhar para e deve, né, uma comissão, apresentar conteúdo mesmo que possa divulgar, né, porque as comissões têm essa tarefa também, à medida que vão se instituindo e ampliando, né, a participação, acho que vocês têm condições já de produzir, não é que não tenham, né, mas é o tempo, né, é o tempo e os objetivos, né, para quê, para onde, acho que agora vai ser uma abertura que vem nessa direção, a gente não pode deixar, podemos até fazer coisa conjunta, né, Pedro? Quando a gente falar de educação, a gente tem que lembrar também de marcar, né? Embora seja a nossa comissão de educação tem que discutir isso também. Então, vamos criar um grupo de trabalho entre comissões. Fernanda? Eu tenho que abaixar a mão ou ela abaixa sozinha? Não, ela fica levantada. Tem que abaixar, né? Tá. Eu acho que é bem importante isso que o Pedro falou da precarização, porque eu sou psicóloga, sou técnica administrativa, não tem curso de psicologia na instituição onde eu trabalho, mas tem cursos, né? Muitos cursos. E vem bem nessa tendência de tornar tudo muito remoto e a cobrança fica toda em cima do professor, né? Então, cabe ao professor adaptar, o professor fornecer, e não que caiba, com certeza, mas assim, sem recursos, né? Cabe ao próprio professor prover um recurso, cabe a ele criar um tempo, cabe a ele criar um espaço, e a gente acaba vendo, às vezes o pessoal fala, os professores têm muita resistência, mas quando a gente conversa com os professores, eles estão movendo mundos e fundos, né? Então, isso também é muito importante, porque daí você acaba, de novo, você vai tentar incluir, mas você exclui, porque você deixa a pessoa totalmente à mercê de trabalhar sozinha, né? Enfim, só essa questão que acho que é importante, talvez, abordar. Bom, então só recapitulando, né? A gente vai reforçar o envio desse material, e aí com uma carta de apresentação, que a gente pode até construir já nesse grupo internúcleo, entre as comissões, já levando, né, e apontando alguns materiais, algumas produções técnicas aí que podem embasar isso tudo. A gente vou solicitar daí para o pessoal da comunicação, né, a gente ter uma campanha, e aí a gente vê qual que é o melhor meio para essa campanha, para chegar, né, em quem a gente pretende, nas universidades. E eu acho que a gente
faz uma nova agenda, a gente cria aí, né, vou propor com comissão educacional, que chama, né? Comissão de psicologia educacional, né? Propor, então, a gente ter esse grupo de trabalho, mas a gente já faz essa nova agenda e a gente, né, convida todo mundo de novo para a gente dar sequência. Acho que a gente pode ir aprofundando essa temática, né, e trazendo bem de acordo com a realidade das instituições, tentando agregar mais pessoas. Todo mundo travou para a gente. A internet tá ruim. Agora é minha vez, Alain. A internet tá ruim. Eu não tô vendo, achei que era eu já. Vamos bater uma foto, talvez. Não querem bater uma foto para registrar, hein? Vamos. Comigo? Uhum. Mas eu achei a reunião muito boa e achei bem importante. Vou levar para a diretoria da BEP, porque acho que nacionalmente, né, a Cláudia, a gente pode passar isso para os núcleos nos estados, para eles também dispararem essa discussão junto aos CRs ou via núcleo mesmo, né, a discussão nos seus estados também. Não são todos os estados que têm núcleo, né, eu e a Cláudia estamos dobrando essa função, que não é fácil, a gente precisa pensar como fazer isso, mas a ideia é que a gente repasse isso para a diretoria, que a diretoria acompanhe e a gente possa ampliar, né, para outros lugares. Laide, estou aqui bem quietinha, tá? A gente combina, porque eu e a Laide juntas, só a gente fala, né? Mas achei só, a gente já vi que vocês já estão encaminhando para o fechamento, mas só para dizer que foi uma tarde muito rica, né? Já fiquei pensando em muitas ideias aqui, muitas possibilidades. O tema é muito sério, né? Muito importante. O que vocês trouxeram sobre, parece que é um tema que está do lado, né? E na formação também. Só que tem que estar junto, tem que estar à frente, né? E já passou da hora, então por que não? Por que não agora? Então, eu estou à disposição, a Laide falou bem, a gente tem participado, né, Laide, principalmente nas discussões. Hoje de manhã, eu estava ali também de olho na Laide, porque estava participando do grupo do curso de Psicologia da Educação. Então, cada vez mais, a Laide é uma motivadora, né? Quando eu vi o curso do Pedro, também foi maravilhoso. Então, para mim tem sido um prazer participar dessas discussões, tá bem? Eu queria agradecer, Laide, por toda essa articulação, né, e essa possibilidade da gente estar aí mais próximo, né, das instituições por meio da BEP, assim, bem bacana. Ao CRT, né, por toda a mobilização aí do candidato, e a cada um de vocês, assim, eu acho que essa troca ela é fundamental, né? Eu acho que a gente se sente, dá um respiro, né? A gente se sente assim, parece tomar um banho, assim, falando, nossa, que beleza, a gente não está sozinho nisso, né? A gente tem toda uma rede aí para estar cuidando nisso no dia a dia, assim, tá muito bacana. E se vocês quiserem abrir a câmera, quem tá com a câmera fechada, na sugestão da Laide da gente fazer uma fotinha. É a Kelly que nos traduziu, né? Ai, Kelly, obrigada. Agradecer também. Kelly é nossa parceira, está sempre no núcleo lá. Eu falo para ela, às vezes a gente não tem pessoas surdas, né, na reunião, porque a gente sempre parte da premissa que tem que ter um intérprete independente disso. Então, eu sempre falo para ela, ai, aprendi, obrigada. Aí eu vou falando os termos e eu olho para a Kelly, então é assim esse termo. Eu não conheço. Vou registrar, então, vou bater uma fotinha aqui. Prontinho, registrado. Obrigada a todo mundo. E a gente passa daí essas agendas, Gisele, França, a gente já visto o pessoal rapidinho. A gente passa aí essas novas agendas, a gente divulga novamente, né? E fiquem de olho aí nas redes do CRT, que a gente está sempre colocando por lá as divulgações. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Tal, Bruno, Elaine. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela oportunidade, foi bem legal. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, boa tarde.